Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu tô com uma presença muito especial aqui no escritório. A gente vai falar com a Movida e eu tô com o Edmar Lopes, diretor financeiro da companhia. Seja muito bem-vindo, Edmar, é um prazer recebê-lo. Oi, Zé Eduardo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, bem-vindos todos, né, a esse bate-papo aqui sobre a Movida. Perfeito. Edmar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, quanto tempo você está na companhia, por onde você já passou. Bom, Zé, esse mês de outubro agora marcou 6 anos que eu me juntei à Movida. Eu vim para a Movida pouco antes do IPO, então eu participei da abertura de capital da companhia. E eu vim de dois mercados bem diferentes, mas correlacionados. Eu vim de uma companhia aérea, vim da Gol, então a cor é a mesma, é laranja. Onde eu fiquei 6 anos e minha última posição na Gol foi como CFO também. E antes disso, eu trabalhei quase 6 anos também na NET Serviços, TV a cabo, né? Lá no início dos anos 2000, e como diretor financeiro. Então, estou no mercado de empresa aberta já há bastante tempo, em posições financeiras, e empresas nacionais com controlador nacional e que têm vivido momentos muito interessantes de crescimento e de conquista de mercado. Perfeito. Eu acho que a Movida é um exemplo de crescimento do mercado. Eu trouxe até um dado muito interessante. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar para os investidores que o negócio de locação, e a gente vai explicar um pouco o modelo de negócio da companhia, é um negócio de escala, né? Então é muito importante tamanho é documento nesse setor. Quando a gente pega 2014, a Movida ela tinha 36 mil veículos e o principal player que vocês já conhecem, a Localiza, tinha mais do que o dobro do que isso. Só que quando a gente pega os dados de 2021, a Movida já tinha praticamente chegado no tamanho da Localiza se ela não tivesse feito a fusão. Então eu queria que você explicasse para o investidor como que foi a estratégia da Movida, sendo um incumbente, né? Não era o maior, era um player menor que conseguiu crescer e se tornar o segundo maior player de locação do Brasil. É uma história bem legal, porque a Movida foi comprada no final de 2013 e ela tinha alguma coisa perto de 3 mil carros. A gente fechou agora esse trimestre, agora setembro de 2022, com 213, 14 mil carros. Ou seja, a gente multiplicou por algumas vezes a nossa base. A visão lá era bem simples, naquele tempo era JSL, hoje Simpar. A visão era, a gente precisa ter escala, então o grupo ajudou, né? Ajudou a abrir loja rápido, ajudou no relacionamento com as montadoras, né? Mas também tinha uma visão de serviços, Eduardo. Esse é que é um negócio importante. O grupo é muito focado em clientes. Então entendia que tinha, como ainda tem hoje, uma oportunidade, uma possibilidade de melhorar o serviço ao cliente. Então a gente vai falar de carro por assinatura, um produto que não existia. A gente de novo traz isso. Carro com ar-condicionado, né? Quem lembra de carro alugado no Brasil, há 10 anos atrás, praticamente não tinha carro com ar-condicionado. Então a Movida, ela é uma facilitadora, ela induz isso tudo, porque ela precisava crescer, precisava ter uma proposta de valor diferente e precisava trazer cliente novo. E acho que a gente tem conseguido andar numa velocidade bastante interessante. Não, perfeito. Eu acho que eu acho que tocou sobre a aquisição que a então JCL, atual Simpar, fez da companhia. Isso foi em 2013, né? E desde então a companhia vem crescendo muito. Queria entender, como que você vê essa participação da Simpar na companhia? É um diferencial competitivo? O grupo Simpar, para quem não conhece, é o controlador da Vamos, a maior locadora de caminhões e máquinas agrícolas do país, é controlador da JSL, e a gente entende que a Simpar ela agrega muito valor para a Movida. Tanto na área de compras, eu acho que é interessante comentar um pouquinho que a Simpar é o maior comprador de caminhões e máquinas junto às montadoras do país. Então, mesmo tendo a Localiza, a Simpar exerce uma influência positiva. Queria que você comentasse um pouco. São várias coisas, tá? E é muita coisa positiva e boa que o grupo traz pra gente. Então, o primeiro deles lá atrás o grupo já tinha relacionamento com as montadoras, porque para você entrar nesse mercado, você precisa ter um relacionamento com as montadoras para poder garantir fornecimento, garantir boas condições, né? Ao mesmo tempo que a montadora sabe que você é um grupo que vai estar lá daqui a 3, 4 anos. Então o relacionamento ajudou muito no início.
Quando a gente precisou abrir muita loja, usar a estrutura da JSL com capilaridade no Brasil todo ajudou muito e deu velocidade à expansão da Movida. Se fosse uma empresa separada, dificilmente conseguiria crescer a infraestrutura, né, do jeito que a Movida cresceu. Além disso, você tem questões como governança. A JSL já era uma empresa aberta, com presença de conselheiros independentes no conselho, já tinha toda uma história em relação a procedimentos e como fazer, acionistas minoritários. Então, quando você replica isso, né, para a Movida, né, isso já é um ganho muito grande, de novo, na velocidade que você implementa as coisas. Então, isso é só para falar da base, né? Quando você olha, você tocou a JSL, Simpar, Vamos, Movida, nós somos o maior grupo de logística de rodas do Brasil. Então, a gente aprende muito uns com os outros, né? A gente olha muito o que o outro está fazendo. Tem cross-sell, como se diz, né? Tem venda de produtos da Movida para clientes da Vamos e vice-versa, e da JSL com Movida e assim vai. Então tem muita sinergia, né, que a gente consegue capturar atuando de forma conjunta. Agora, mais recentemente, tem a Automob, que é o movimento do grupo em relação às concessionárias. Então o grupo tinha 14 concessionárias há 18 meses atrás, já tem mais de 70. Então isso também vai ajudar a Movida, olhando lá para 2023 e para frente, porque vai ter canal de venda, vai dar para fazer novas compras juntos. Então o grupo ajuda demais a execução da Movida. Além, é claro, da gente estar junto de um grupo, né, no caso a Simpar, que tem mais de 65 anos, né, que é o maior fornecedor da indústria automobilística do ponto de vista de serviço. Então, agora começa a se internacionalizar, né? Nós fomos para Portugal, a JSL está em diversos países aqui da América do Sul e foi para a África do Sul. Então, de fato, ajuda muito. E tocou num ponto importante que eu quero falar um pouquinho sobre a governança, mas antes acho que é importante explicar para o investidor que a Simpar ela tem se tornado um ecossistema de logística. Então, como o Edmar falou, está crescendo muito em concessionária, está crescendo muito na locação de caminhão, na locação de carro, na logística. E eu acho que esse é um diferencial importante da Movida. Tá? Muita gente às vezes compara a Movida com Localiza e a gente entende que por estar no grupo Simpar, a Movida consegue um diferencial competitivo muito grande. Mas eu queria também abordar ainda sobre isso, e a gente vai comentar sobre o modelo de negócio daqui a pouquinho, sobre pensamento de longo prazo, que eu acho que também é muito importante. O Fernando, lá da Simpar, controlador da holding, ele tem uma visão de dono, uma visão de longo prazo, que isso reverbera em todos os executivos. Então, eu sou analista aqui da Suno que cubro logística, então eu converso com o Edmar, da Movida, com o time da Vamos, que a gente também cobre, da JSL, e todos são muito alinhados com o investidor minoritário e com o pensamento de longo prazo para a companhia. Eu acho que, e é importante a gente falar isso, que a Movida, todas as decisões, eu acho que é interessante o Edmar também comentar um pouco sobre, elas são pensadas no longo prazo, né? E quando a gente pega a expansão da frota, não é algo pensado num trimestre ou num resultado trimestral, mas sim como a companhia vai estar para os próximos anos. Eu acho que isso é muito interessante, Edmar. Eduardo, você tocou num ponto muito importante, né? Porque é a questão do alinhamento do executivo com a companhia, né? Então, botando tudo no liquidificador, a minha maior possibilidade de ganho na pessoa física está em eu permanecer na companhia e a companhia entregar resultado, né? E o que é a companhia entregar resultado? É entregar lucro e é entregar retorno, né? No caso do nosso negócio, a gente fala retorno sobre o capital investido. Então, esses dois indicadores eles são chave para que lá na frente, né, e os meus planos são de planos de 5 anos, e cada ano tem um plano que é para 5 anos e para depois, eu permanecer na companhia onde eu vou capturar o maior valor. Então, eu preciso apostar, né, e eu boto força nisso, que lá na frente, né, como você falou, todas as decisões são olhando para o longo prazo. Eu não posso olhar para o trimestre, porque às vezes eu tomo uma decisão errada, né, se eu fosse assim, e aí privilegiando o curto prazo e não o longo prazo. É como a gente trabalha no grupo como um todo. Adicionalmente, tem um elemento muito importante que é a vocação, né, para olhar para o cliente. Né? Por quê? Porque no final das contas, quem paga as contas são os clientes. Né?
Então, o resultado da companhia começa na primeira linha. A primeira linha é sempre receita, né? Então, a gente precisa olhar para o cliente, precisa ter uma proposta diferenciada, precisa tratar bem o cliente e garantir que ele retorne. Isso fundamenta as nossas decisões. A frota mais nova, né? A frota com um perfil de utilização muito bom, com bons carros. A primeira empresa a ter 100% da sua frota com ar-condicionado, carros coloridos, carros de luxo. Tudo isso, né, não vou dizer que foi exclusividade da Movida, mas a Movida certamente empurrou o mercado para chegar nesse patamar mais cedo do que seria se a gente não tivesse. Não, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de negócio para explicar para o investidor como que são os principais modelos de negócio da companhia, que eu acho que a gente pode dividir em três: o RAC, o GTF e o seminovo. Então é um ciclo, né, que começa na locação e termina na venda. Então, Edmar, você poderia explicar um pouquinho para o investidor qual que é o modelo de negócio de cada um, o que que faz, quais os riscos e oportunidades? Sim, vou pegando carona no que você falou, a gente reporta, né, os números exatamente do jeito que você falou. Tem uma unidade de RAC, que é o contrato de curto prazo, até 1 ano. Né? O RAC é rent-a-car, é o aluguel de carro, é o do aeroporto, é o da loja da rua. A gente tem uma outra unidade de negócio que chama GTF, que é Gestão e Terceirização de Frota. Basicamente é a terceirização da frota para pessoa física e para pessoa jurídica. E por último, e não menos importante, a gente tem a unidade de seminovos, que é vender os carros usados da nossa frota. Nós só vendemos os nossos carros. Então são 3 unidades de negócio que se complementam. Como é que funciona o nosso ciclo? O nosso ciclo, a gente precisa fazer 4 coisas, fundamentalmente. Primeiro, a gente precisa comprar bem. Então, como você falou, você ganha escala e você consegue ter um poder de compra e um poder de negociação melhor com as montadoras e com todas as cadeias, né? Para suprimento, para manutenção e tudo. Então, primeiro, comprar bem. O segundo ponto é operar bem. E como a gente já vinha discutindo, nós avançamos muito nas margens do aluguel, né? A gente fechou muitos gaps em margens de aluguel. Por quê? Porque a gente está conseguindo trazer eficiência, trazer tecnologia, então isso é traduzido em margem EBITDA. Depois, a gente precisa vender bem o carro, porque o ciclo do caixa, o ciclo do dinheiro, ele vai terminar quando a gente vende o carro. Então é um ciclo longo. Né? Quando você olha para o GTF, que é um contrato de longo prazo, a gente está falando de 3 anos. Então eu só sei se deu tudo certo 3 anos depois. Então eu preciso ter uma visão muito conservadora do mercado. O outro pilar que é muito importante é o pilar financeiro. Então a gente precisa captar recursos de forma competitiva. Daí, né, quando você olha para o grupo tem várias empresas listadas, porque sermos listados, termos governança, garante que a gente tenha acesso a dinheiro e garante que a gente tenha acesso a dinheiro mais barato que se nós não fôssemos listados. É assim que a gente vê. Então faz parte da estratégia listar para poder acessar capital mais barato. Voltando para o RAC, né, que é a primeira unidade de negócio, como a gente falou, aluguel de curto prazo, frota muito variada, presença nos principais aeroportos do Brasil e aumentando cada vez mais a capilaridade para outras regiões. Então a gente está num movimento de crescimento. Nos últimos 2 anos nós abrimos mais ou menos 40 lojas de RAC, sobre um total de, naquela altura, a gente tinha perto de 200. Então crescimento de 20% em lojas nos últimos 2 anos. A gente passou de 300 carros por loja, na média, para 400, que nós crescemos as lojas. E o cenário foi adverso, né? A gente pegou a pandemia, estamos falando teve de pandemia. restrição. A companhia não deixou de acreditar no negócio durante a pandemia. Pelo contrário, a gente viu que ia voltar mais rápido como voltou. O segundo negócio é o negócio de contratos de longo prazo, é o GTF. Então o GTF hoje ele tem 3 subsegmentos. Tem o segmento corporativo, ou seja, quando a Movida aluga carro para essas outras grandes empresas que você vê na Bolsa. Nós e os nossos concorrentes. Você tem a Ambev, você tem a Vale, você tem a Petrobras, todos esses caras, eles têm frota terceirizada. Às vezes 100% terceirizada, às vezes um mix. E nós provemos esse serviço, porque esse serviço é um serviço de balanço, né, e um serviço de eficiência, porque se uma empresa tem 1.000 carros, né, e nós temos 200.000, com certeza nós vamos operar melhor pela escala e pelo conhecimento que a gente tem. Então, é uma troca que quem contrata a gente faz
né, para poder focar no seu próprio negócio. Por último, os seminovos. Então, seminovos hoje, a gente está com perto de 90 lojas, né? A gente tinha 70 quando começou a pandemia. De novo, um crescimento importante durante a pandemia, porque a gente cresceu. E fundamentalmente a gente só vende carro da Movida, né? E aí a gente vende o carro para poder reciclar o dinheiro, e é importante a venda, porque eu posso fazer toda a matemática, toda a conta que eu quiser. Se chegar lá na hora eu vender o carro por um preço menor do que eu planejei, eu vou ter um prejuízo. Então é um ciclo longo que exige muito cuidado e que só termina no dia que o carro é vendido. Perfeito. Eu acho que um ponto muito importante aqui para o investidor, em linha com isso, a companhia ela cresceu muito e eu acho que ele explicou muito bem que a companhia tem que comprar bem, ela tem que locar bem e tem que vender bem. Esse crescimento de escala, ele tem se convertido em maior rentabilidade. Eu acho que esse é um ponto importante. No passado, quando a companhia era muito menor que a Localiza, a Localiza ela tinha um EBITDA por carro, que eu acho que é um bom indicador. Ela tinha um EBITDA por carro muito maior do que a Movida. Por quê? Porque ela tinha mais escala, ela conseguiria exercer uma influência muito maior no cliente, na montadora. A companhia foi crescendo, foi ganhando tração, foi implementando uma série de serviços, e isso fez com que a rentabilidade da Movida hoje seja muito semelhante à da Localiza. Às vezes muitos investidores fazem a comparação entre a companhia e a Localiza. Eu acho que é importante a gente trazer esses dados de lucratividade, porque quando a gente analisa múltiplo, principalmente analista de mercado, investidor, a Localiza negocia com um prêmio muito grande em relação à Movida, sendo que a rentabilidade não é tão maior assim. Na verdade, elas são muito parelhas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que a companhia conseguiu crescer e crescer rentabilidade, né? E isso aí isso conversa com essa questão do múltiplo, né? Para fazer o que a gente fez, a gente teve que ter uma estratégia diferente do líder, né? Senão a gente ainda estava com 20 mil carros, 30 mil carros e não com 200 mil carros. Então a gente tomou decisões que, de certa forma, são ousadas quando você compara com o comportamento dos outros, né? Se você voltar para julho de 2020, quando a gente estava no meio da pandemia sem saber o que aconteceu, nós começamos a comprar carro de novo. Por quê? Porque a gente começou a ter sinal que o mercado ia voltar. Então a gente fez uma aposta. Então isso explica, nesse momento, essa diferença, mesmo com todo o avanço que a gente fez. E o avanço que a gente fez, ele está ligado muito ao foco do cliente, como eu falei. A gente escolhe clientes onde a gente pode ter um diferencial de serviço e um diferencial competitivo importante. No nosso caso é pessoa física. É pessoa física que usa para o lazer, é pessoa física que usa para mobilidade. Então isso é um foco da gente. A gente tem toda a pegada de tecnologia a serviço do cliente. Então, eu dou sempre um exemplo agora, recentemente. Em 2022, cerca de 50% das nossas transações na loja já utilizam tablet, ou seja, já são digitais. Então, quando você volta no tempo e pensa o que era o mercado de aluguel de carros no Brasil há 10 anos atrás, era sempre assinar contrato com papel e ir na loja enfrentar algum tipo de fila, né? Não é o caso mais para a Movida, para pelo menos metade das suas transações, né? Então, isso tudo traz agilidade, traz eficiência, traz mais giro de frota rápido. Então, tudo isso acaba compondo a eficiência da companhia ao longo do tempo, que é como a gente vai conseguir chegar vamos chamar assim, em níveis que não fica devendo absolutamente nada Localiza. Nesse momento, Zé Eduardo, é importante falar também que, por termos uma estratégia diferente, né, a gente também está mais alavancado do ponto de vista de estrutura de capital, né? Agora, crescendo menos, que é o que a gente antevê, né, porque a gente dobrou de tamanho em pouco mais de um ano, a gente deve ajustar a estrutura de capital e, com isso, a despesa financeira pesa menos e aí a gente consegue entregar uma rentabilidade bem interessante. Então é um pouco do ciclo, né? Mas o que a gente tem dito é que a Movida não teria chegado onde chegou se tivesse feito igual. A gente tinha que fazer diferente. E foi uma estratégia de longo prazo, né? Exatamente, porque como todo mundo está no longo prazo da companhia, de novo, ninguém está tomando decisão para o próximo trimestre, né? Eu não estava preocupado, né, quando a gente começou a comprar carro de volta, eu não estava preocupado em reportar o quarto tri, né, falando de julho de 2020. Eu estava muito mais
interessado em como é que a gente ia se posicionar lá agora, 2022, 2023, onde a gente dobrou de tamanho. Né? Eu entrei na pandemia, eu Movida, com 110 mil carros, eu estou com quase 220 mil. E a minha base de ativo, que era 5 bilhões de reais, ela é hoje 15 bilhões de reais. Então eu estou preparado para essa etapa, onde acabou, né, que houve uma transação de fusão entre os dois principais concorrentes nossos. Então eu estou muito mais robusto, né, agora para poder fazer face a essa nova competição. E eu acho que é importante, tocou num ponto sobre resultados, que eu acho que é muito interessante. Quando a gente pega a receita da companhia, ela cresceu muito, lucro líquido, EBITDA, a companhia vem entregando um forte crescimento. Então, a companhia não está crescendo só frota, né? Ela tem crescido todos os resultados, ela tem uma alavancagem que é naturalmente maior, eu acho que o Edmar explicou bem. E por que ela é maior? Porque o negócio da Movida, ele é capital intensivo, ou seja, ele precisa comprar automóvel, locar e depois ele vai reaver o dinheiro na revenda no seminovo. Então é natural que haja esse aumento da alavancagem, aumento de endividamento, e ele vai gradualmente reduzindo à medida que caia. Só um ponto que eu acho que é interessante, na verdade dois, primeiro que os carros eles ficaram muito caros, subiram mais de 50%, eu acho que desde 2020. Então a companhia ela enfrentou um cenário muito desafiador. Por quê? Porque ela entrou na pandemia, o preço dos automóveis aumentaram muito, teve a restrição de mobilidade, mais recentemente o preço da gasolina subiu muito e mesmo assim a companhia entregou um bom resultado. Né? A companhia, salvo engano, fazendo a análise da receita analisada, está chegando em 10 bilhões. É isso mesmo. Então, como que a companhia conseguiu atravessar esse cenário muito adverso, entregando bons resultados e crescendo a frota? Primeiro é foco, tá? Eu acho que é ter uma disciplina diária de olhar as coisas centrais do seu negócio. No nosso caso é carro e preço. Né? Óbvio que custo, tudo, é muito importante. Por sermos uma empresa nacional, com um controlador, isso vem naturalmente. Mas é preciso olhar sempre o carro, né? Se nós estamos alugando corretamente, se o carro está posicionado onde deveria estar, se no cliente está. Então, o carro é onde tem o grande dinheiro da companhia. Né? Adicionalmente, né, olhando para o que a gente fez, você está certo. A gente dobrou, mais que dobrou de tamanho. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente conseguiu comprar carro e os carros aumentaram de preço, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu rentabilizar. E é por isso que eu digo que preço é um negócio importante. E é o preço justo. Né? Precisa ter essa clareza. Né? Porque senão o cliente não volta. Então, nós estamos, de certa forma, produzindo. Da mesma maneira que o mix de carro mudou, nós também temos impulsionado uma transformação de preço no aluguel de carros. É bom e ruim. Né? Para o cliente como um todo, a gente entende que acaba afetando, mas no nosso caso é absolutamente necessário, porque senão a gente não remunera o capital. A gente bota, como você falou, a gente bota todo o dinheiro na frente para daqui a 3 anos, no caso do GTF, saber se tudo deu certo. Então a gente precisa ter medidas e decisões muito racionais. Então, quando você olha para preço, né, e aí tem a escolha do cliente que você quer focar, né, e a gente foca muito em pessoa física, no RAC, foca muito em PME, no caso do GTF, o que você vê? O preço do RAC, esse trimestre agora, né, de terceiro trimestre, ele aumentou mais de 40% na comparação anual. Quando você pega esse negócio, você está falando do preço do carro subindo mais de 50%, eu tenho que fazer meu preço andar junto. Porque a diária sobe, né? A companhia tem que meu carro é um insumo. O preço do carro é um insumo para mim. Né? Então, de novo, voltando aqui, tudo que é ligado a carro tem muito valor para a gente. Né? E é onde a gente tem que focar. Se o carro está disponível, quanto tempo leva para o carro gerar receita, a implementação do carro, quanto tempo o carro fica na oficina, quanto tempo o carro leva para sair da loja do RAC e de GTF para ir para a loja de seminovos, devidamente preparado, limpo para o cliente. Então, tudo isso é olhado na lupa todo dia. Não tem outro jeito. A área operacional nossa é uma grande área. E aí, como você falou, né, eu digo que, na verdade, a gente é uma grande empresa de logística que aluga carro, como parte do grupo que somos. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que algo que a gente falou no início e é muito importante são o pensamento de longo prazo dos executivos,
o relacionamento com as montadoras. Então, quando a gente analisa o resultado frio, a companhia conseguiu ter um bom resultado mesmo em um ambiente muito adverso. É muito porque os executivos estão alinhados, é muito porque a companhia tem um bom relacionamento com a montadora. Então, naquela época, as montadoras estavam com dificuldade de produzir, com falta de semicondutores, e a Movida conseguia ter por ter um bom relacionamento, conseguia comprar carro, conseguia garantir que o cliente chegasse lá, tivesse um carro. Então, todos esses fundamentos que às vezes a gente só pensa no abstrato, eles se mostram verdadeiros no mundo real. Exatamente, eles acontecem no nosso dia a dia, né? Então, como você falou, é só olhar, né? A gente viveu, né, então, no final da pandemia, ainda tem alguns efeitos, né, nas cadeias de suprimento, mas a gente viu 2 anos super difíceis, né? Super complexos sobre todas as óticas e aí no mundo inteiro. E você está olhando para uma companhia que nesse período mais que dobrou a frota e mais que dobrou a sua receita, que vai gerar resultado. Então, a gente sai, né, do ponto de vista profissional muito feliz e muito animado para o que vem por aí. É evidente que não foi fácil, né? A pandemia foi dura para todo mundo, mas a gente conseguiu pegar aqui o nosso negócio e transformar ele no que diz respeito à escala e tamanho. Perfeito. E eu acho que até mais interessante, um ponto que eu não mencionei, mas também é importante, a companhia entregou bons resultados num ambiente diverso e ainda pagou dividendo. Né, Edmar? Eu queria entender um pouquinho, a companhia ela é naturalmente mais alavancada, ela é uma empresa de crescimento. Como que a companhia pagou dividendo, quanto que ela pagou e quais perspectivas que você olha e enxerga 12, 24, 36 meses para frente? Olha, historicamente, a gente tem pago entre 40% e 50% do lucro do ano, tá? É isso que está virando dividendo, juros sobre capital próprio. Olhando para frente, dependendo da oportunidade de crescimento, esse número pode ser um pouco menor. Mas ele não, certamente, eu diria que ele tende a ser maior do que o mínimo, que é 25, tá? E qualquer coisa entre 30 e 50, dependendo da oportunidade de crescimento que a gente tem. Mas, historicamente, de novo, a gente tem pago entre 40% e 50%. Acho que esse é um bom número para ter, olhando lá para frente. E, de novo, é um jeito de remunerar o nosso acionista. Perfeito. E eu acho que é interessante, né? A companhia dobrou a frota no passado recente e ainda pagou dividendo. E ainda consegue remunerar o seu acionista. Eu acho que isso é fruto da alta rentabilidade que a companhia consegue, da eficiência em custo. E de entender, Zé Eduardo, que o acionista minoritário ele faz parte dessa história também. Então ele também precisa ser remunerado, né? Então você vê, o múltiplo talvez não seja o que a gente gostaria, né? Mas por outro lado também tem uma remuneração adicional que talvez os outros não estejam pagando. Então também a gente olha sob essa ótica, né? Daí quando você olha o montante de dividendo vis-à-vis ou em frente ao montante de investimento que a gente tem, você vê que o valor ele vamos chamar assim, razoável dentro do contexto geral da companhia. Tá? Perfeito. Agora, falando sobre perspectivas para longo prazo, a gente tem observado no Brasil, e eu acho que isso é do mundo inteiro, uma mudança de hábitos de consumo. Né? As pessoas que antes elas tinham desejo de ter a propriedade, hoje elas têm trocado pela posse. Né? E a gente tem visto o carro por assinatura, a locação se expandindo muito, ainda é muito subpenetrado, tem muito a crescer. Então eu queria que você explicasse para o investidor de Movida quais são as perspectivas para o longo prazo, como que você enxerga o carro por assinatura e essa mudança de hábito do consumidor, mudando da propriedade para o consumo, para o uso, né? Você está absolutamente correto. Essa é uma visão que a gente tem de longo prazo, tá? Cada vez mais o que vai acontecer é que todo mundo, inclusive a pessoa física, vai fazer uma gestão diferente do seu balanço, né? Então, o seu balanço, que no passado carregava carro, carregava apartamento, talvez não carregue mais quando você olha para frente. Por quê? Porque você tem mais oferta. Então, você prefere, né, sob a ótica da pessoa física, de novo, ter alguma despesa no lugar de ter um ativo parado lá. Então, a gente se insere nessa economia. E essa economia é a economia do Uber, a economia do Airbnb, faz parte do mesmo movimento que é mundial, que tem a ver com o jovem. E mesmo quando você olha para pessoa como eu, que tem um pouco menos de cabelo, lá na frente, né, que lá nos Estados Unidos se chama dos cinza, né, dos cabelos brancos e cinza, lá na frente também deve acontecer.
porque você não vai precisar carregar mais apartamento, carro, para que eu vou ter se eu posso usar, alugar de vez em quando? Então, na nossa visão, a questão do uso, como você falou, ela vai se consolidar cada vez mais. Então, isso é muito importante. O carro por assinatura se insere nisso, né? No lugar de comprar um carro, você vai ter um programa, por exemplo, vou falar de coisas que a gente já conversou, você vai ter um programa com Movida, que a cada 2 anos você troca de carro e a gente faz um contrato de longo prazo com você, de 5 anos, e a gente toma conta do seu ativo. Então, Zé Eduardo, essa questão do uso e da posse, a Movida está inserida nessa economia do uso. E eu sempre falo, é o Airbnb, é o Uber, tudo isso faz parte desse ecossistema, como você falou, né? Cada vez mais as pessoas não querem carregar no balanço as coisas, elas querem ter opção de escolherem que momento vão utilizar. E a gente participa disso, de que maneira? Dando o nosso balanço, o nosso conhecimento e operando o ativo para os outros. Então, per si, só por isso, já teria uma grande avenida de crescimento. Só que tem um outro ponto que ainda está sendo explorado e que ele anda junto, que é a subpenetração do negócio de aluguel de carro como um todo, né? São 2 mundos convivendo, é um modelo tradicional, né? A recorrência é muito baixa. Uma pessoa que aluga aqui no Brasil, no RAC, ela aluga muitas vezes menos que numa economia desenvolvida. Então, até a quantidade de empresas que aluga carro, né, como frota corporativa, é 4 vezes menor, 3 vezes menor do que em economias avançadas. Então, se você junta esses 2 mundos, que é o mundo mais tradicional, né, e pega esse mundo novo, que cresce muito e que todo mundo quer explorar, você tem 2 grandes alavancas de crescimento: o uso pela posse e a subpenetração do mercado em geral. E eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar também é que isso gera valor para a pessoa que está na ponta ou para a empresa, né? Se a empresa no passado ela tinha que comprar a frota, que não é o core dela, né? Não é o core business, não é o negócio principal, é um meio pelo qual ela tem que fazer aquele negócio. À medida que ela terceiriza a frota, à medida que ela utiliza a Movida, por exemplo, ela ganha muita eficiência, né? Então, é um mercado muito subpenetrado, com muita oportunidade e que gera valor para o cliente. Eu acho que isso é importante. É isso mesmo. Se você olhar, né, mesmo pega um cliente que tenha 1.000 carros, né, que é um cliente grande. A Movida tem 200 mil carros. Eu tenho uma escala diferente, eu posso operar o carro melhor do que ele. E aí ele foca no negócio dele e consegue gerar mais valor para o negócio dele. É isso que a gente participa. Mas lembrando que o fundamento nosso ainda, quando se olha para o Brasil, comparado com outras economias, o próprio aluguel de carro, né, como se o tradicional, ainda é muito pouca penetração, né? A recorrência, né, a quantidade de vezes que uma pessoa adulta aluga carro no Brasil, comparado à Europa e aos Estados Unidos, ainda é 2 ou 3 vezes menor, talvez 4. Então, assim, mostra que tem espaço para crescer. É o de sempre. Basta o Brasil andar um pouquinho, né, e mudar o hábito que essas empresas como nós vamos crescer de maneira muito interessante. Não, e a gente tem observado essa mudança de hábito. Acho que é muito interessante observar, principalmente as tendências nos Estados Unidos, na Europa, porque elas acabam reverberando Sim. no Brasil. Agora a gente está falando de coisa muito boa, eu quero falar de riscos, porque eu acho que é importante. Você, como diretor financeiro da Movida, qual é o maior risco que você não pode perder o foco, o que você faz para mitigar ele? Zé Eduardo, as pessoas me perguntam várias vezes, né, e a pergunta é o que tira seu sono também, né? Que é muito usando o inglês, né? Olha, eu acho que o grande ponto, primeiro eu durmo muito bem. Eu tenho um sono pesado, enfim. Mas acho que o ponto importante é o foco, tá? Essa é uma indústria muito complexa, de muita operação e muita execução. Então, o tempo todo a gente tem que estar com muita disciplina de tomar as decisões focadas no nosso negócio e não ter distração, né? Do jeito que o mundo está hoje, é fácil a gente se distrair. Eu vou dar um exemplo assim, que a gente viveu aqui em São Paulo, né, em algumas capitais do Brasil. Questão de bicicleta, questão de, né, patinete, né, moto às vezes. Muitas vezes fomos perguntados, ficamos 1 ano e meio perguntados por todo mundo, porque não é o nosso foco. O nosso foco é carro, né? É carro sem serviço, né? Se tiver serviço, vai para a JSL.
né? Se não for carro, se for caminhão, vai para Vamos. Nosso negócio é carro. É alugar carro, é cuidar bem do carro, é olhar para o cliente e ter entrega. Esse para mim, dada essa complexidade da indústria que a gente tem, capital intensivo, como você falou e tudo, disciplina da execução, foco é fundamental. É isso que a gente tem que acordar todo dia e ir lá para a empresa fazer. Perfeito. Eu acho que resumiu muito bem. Eu acho que esse pensamento de foco resume muito bem o alinhamento que os executivos têm com a companhia e, por consequência, com o investidor minoritário que está comprando as ações da companhia hoje. E para finalizar, já se encaminhando para o final, eu queria, Edmar, que você falasse para o investidor, aqui na Suno a gente prega muito que as pessoas investam nas empresas como investimento mesmo, pensando para o longo prazo, conhecendo os executivos, conhecendo o modelo de negócio, porque muitas vezes as pessoas entram na bolsa achando que é um ticker de loteria, é para comprar esse mês, para vender no mês que vem, o que não é assim. Tu está comprando um negócio da economia real, que gera emprego, que gera renda e que tem toda uma construção, um caminho no longo prazo, né? Não à toa, quando a gente pega nos últimos 10 anos, a Movida multiplicou por várias vezes. A frota, a receita, EBITDA, lucro líquido, valor gerado para o acionista. Então, pensando no futuro, como você enxerga nos próximos 5, 10 anos a companhia? Olha, eu tenho uma visão muito otimista em relação ao mercado e em relação à Movida, tá? O mercado que a gente atua em especial. Como você falou, o mercado ainda subpenetrado e com muita oportunidade de crescimento e de rentabilização, né? E aí, se você está focado, se você tem o cliente em primeiro lugar, se você está com execução ali do dia a dia, você vai chegar lá, né? Então, no nosso caso aqui, a gente entende que o mercado Brasil é o nosso centro. A gente recentemente anunciou uma internacionalização, Portugal. Então, a nossa operação, olhando lá para frente, internacional, ela vai crescer mais rápido do que a Movida cresce, né? E com isso a gente vai ter outras alternativas, outras oportunidades. Mas você falou bem, né? Para o investidor é preciso conhecer, estudar. As empresas abertas hoje têm muita informação disponível. O nosso site tem toda a série histórica da Movida, desde a abertura de capital, cada uma dessas unidades de negócio, quantos carros compramos, quantos vendemos, que preço. A área de relações com investidores está à disposição, então também usem. É um direito do investidor, mas sempre procurem se informar. Eu acho que o papel, né, que vocês, Suno, fazem é muito importante, porque precisa se informar. Você não dá para tomar a decisão do seu dinheiro olhando a longo prazo baseado em conversa de bar, em conversa de cafezinho. Tem que estudar. Então, de tudo que eu vi, né, são mercados difíceis, são momentos difíceis, tem muita variável, a gente depende dos juros, a gente depende de demanda. Então, é difícil chegar para você assim, amanhã vai ser isso. Então, informação é muito importante. E, de novo, toda vez que o investidor olhou para o ciclo de longo prazo, ele conseguiu capturar valor, né? Eu não consigo ficar olhando para o curto prazo, né? A gente nem quer, talvez seja um defeito meu, mas eu só consigo olhar para o longo prazo e nisso eu vejo as empresas ganhando e gerando muito valor. Acho que esse é talvez, de novo, a disciplina que o investidor deve ter. Perfeito, eu acho que foi muito claro essa conversa. A gente faz justamente aqui para mostrar a companhia, explicar para o investidor o que faz, qual é o modelo de negócio, a rentabilidade, para que o investidor tome a melhor decisão e sempre focado no longo prazo. Assim como o Edmar, à frente da companhia, ele sempre toma decisões pensando no longo prazo para a companhia, você também tem que sempre pensar e tomar a sua decisão como investidor pensando no longo prazo. A companhia tem crescido muito, tem entregado bons resultados. Eu acho que passou por um momento difícil, passou por um teste de ferro, né? Um teste de fogo e tem se provado. A gente gosta muito da companhia. Eu queria agradecer, Edmar, a presença, a disponibilidade em falar com o investidor pessoa física. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Zé Eduardo, muito obrigado, sempre à disposição. E o investidor pessoa física já sabe, ele é um querido nosso, né? É super importante para o desenvolvimento do mercado brasileiro como um todo, né? A gente está no outro patamar hoje porque o investidor pessoa física veio. Por favor, continuem estudando, continuem olhando o longo prazo. Perfeito, pessoal. É isso. Muito obrigado e até a próxima.